pessoal, tudo bem? Hoje é domingo, dia 18 de abril de 2021 e eu sou Félix Rolim. E hoje nós temos Talento da Família. E no Talento da Família de hoje, vai ser com Ednúbia Rolim. Ednúbia Rolim, ela é filha de tia Nazinha e tio Edir, e neta de Joaca e Antônia Rolim. E aí, Nubinha, fala um pouco de você. Meu nome é Ednúbia Rolim Cisnado, filha de Nazinha Rolim, neta de Joaca Rolim e de Antônia de Caldas Rolim, e moro na Missão Nova. Nubinha, fale sobre a arte de pintar, que eu sei que é uma arte, né? Não é qualquer um que vai lá e vai pintar. Não, tem uma arte. Fala um pouco dessa arte. Fazer uma exposição de quadro não era muito minha ideia, porque eu sempre pensei em pintar e que meus quadros ganhassem o mundo. Eu adorava pintar, adoro pintar. Cada quadro vira uma paixão. E um dos quadros que eu mais gostei de pintar foi o Cavalo Negro. O Negritude era o nome da tela, né? Que seguiu uma tendência assim de traços fortes, cores fortes, diferente de outros quadros que eu pintei no período que eu trabalhei com Carimai, o artista juazeirense, né? Que era cores pastéis, traços mais delicados, mas todos sempre feito com muito carinho. Nubinha, fale sobre essa pintura que você estava falando comigo, sobre o Negritude. Fale um pouco sobre ele. O quadro Negritude, que é um cavalo preto com expressão selvagem e um olhar de mistério, foi um dos quadros que eu mais gostei de pintar. A sua cor negra faz contraste com a cor da sua rédea. Uma rédea em tom de amarelo, muito delicada, como se fosse só um detalhe no seu pescoço, apenas para enfeitar e não para aprisioná-lo. Fiquei muito tempo trabalhando nesse quadro, pois eu estava aprendendo essa nova tendência de traços e cores fortes e bem definidas. Isso dava mais um realce, uma expressão à pintura. Além de pintar, você também gosta de ensinar a pintura às pessoas? Também gostava muito de ensinar a pintar esses quadros. Tive várias alunas, vários desafios, alguns aprendi com mais rapidez. Andessiele tem uma filha, Rebeca, e me convidaram para ir no Crato dar aula para a Rebeca. Foi maravilhoso. Rebeca muito talentosa, pintou quadros lindíssimos. Isso me deixava muito orgulhosa. Passar a minha arte para frente. No início, Teodete me incentivou muito. Quando foi em 96, que eu estava frequentando um ateliê, que tinha vários colegas artistas, todo mundo pintava muito bem, era uma turma muito animada. Tentei levar a Teodete comigo para esse ambiente muito agradável. Ela acabou não dando certo, ela ir para o Juazeiro comigo, mas compramos as tintas, os pincéis, e nesse período ela também pintou um quadro lindíssimo. Isso me deixava assim uma grande gratidão, uma grande vaidade, porque também aprendi com ela alguns traços. No quadro do Engenho, esse alto relevo, né, já foi Teodete que me ensinou. E em cada quadro era uma novidade, era uma pintura, era uma realização, né, tudo sempre muito gratificante. Qual o seu maior desafio, Nubinha? Um grande desafio é ensinar numa sala de aula. Como você ensinar para 30 alunos, 20 alunos? Mas era muito divertido, muito agradável ver aquele olhinho brilhando, eles aprendendo a pintar, a movimentar o pincel, as tintas, muito interessante. Lembro agora que eu fui dar uma aula numa creche com crianças de 3 anos.
ensinar a fazer gesso. Era no período da Páscoa, fazer ovinho de Páscoa de gesso e depois pintar aquilo. A minha irmã, Edinólia, era a coordenadora da creche, e ela disse assim, você não vai conseguir trabalhar com essas crianças. Mas foi muito divertido. Fizemos o gesso e eles queriam ficar pegando no gesso. Preparar o gesso, colocar o gesso na forminha e colocamos no sol para secar. E eles diziam assim, tia, vamos olhar se já está pronto. Ia lá e colocava a mão. O gesso, quando endurece, ele fica quente. Aí eu perguntava, e aí todos corriam para a forminha de gesso no sol, colocava a mão. Eu perguntava, está quente como café? Eles respondiam, não, está frio como picolé. Isso foi a manhã toda, foi muito divertido, desenformamos aquele gesso e eles adoraram. Não é que ninguém queria pintar, cada um queria levar sua pecinha para casa, levaram para casa e tivemos que fazer mais gesso. Toda a aula era uma alegria, era uma diversão, não importava a idade, viu? Mesmo crianças de 3 anos, de 15 ou de mais idade, na hora da pintura, todos passam a ser criança, é só alegria. Pronto, agora nós vamos à exposição, certo? Pedi para Ednúbia ela organizar os quadros conforme fosse do agrado dela e ela falasse sobre cada um dos quadros que ela fez. E agora nós vamos falar na sequência, tá bom? Fala aí, Nubinha. Em 96 foi mesmo o ano das pinturas. Frequentei algumas escolas de artes no Juazeiro, porque era muito agradável sentar com outros artistas. Pintei este quadro, que representa a minha memória lá do tempo que eu morei em Salvador, né? Muita praia, o barquinho, tudo muito vivo na minha memória. Outro quadro também, que eu gostava muito, era da nossa natureza aqui. As vaquejadas, as pegas de boi, né? Eram imagens muito presentes na nossa memória, na minha memória, que eu tentava repassar para a tela. Sempre gostei muito de artes, de pintura, desenhos, crochê. Quando eu fui morar na Barbalha para estudar, por volta de 1972, fiquei encantada com as pinturas de tia Odete. E a gente sempre falava muito dos quadros que ela tinha feito. E isso foi me encantando. No colégio Nossa Senhora de Fátima, onde estudei, tinha uma disciplina que era educação artística. E isso me incentivou mais ainda. Passei a pintar meus primeiros quadros em tela e óleo. Quadros simples, quadros de iniciante, mostrando a natureza, né? E o lado religioso da igreja. Isso tinha muita influência de saber da história de vovô Joaca, que tinha sido responsável pela reforma da igreja de Santo Antônio. Durante alguns anos dediquei minha vida mais aos estudos. Mas em 1996, de 96 a 98, me voltou novamente a paixão pela pintura. E vendo umas fotos da casa da minha mãe, eu pensei, vou pintar esse quadro. Mas a dificuldade de desenhar, procurei alguns artistas para me ajudar. E sempre quando eu falava como é que eu queria o quadro, vinha aquela dificuldade, né? Os artistas diziam que era muito difícil representar isso que eu queria. Quando eu encontrei com um artista, Carimai, no Juazeiro, ele me disse, Ednúbia, por que você não pinta seu quadro? E começamos a fazer o desenho, eu contar como era que eu queria, né? Nesse quadro tinha a imagem da casa da minha mãe, a casa de tia Deca do lado, o tambor, onde era das nossas brincadeiras de infância, era rolar em cima desse tambor, né? E começamos a pintar o quadro. Eu queria um dia ter terminado o quadro. Outra lição de Carimai, não é assim que se pinta a tinta a óleo. Nós passamos uma pincelada e vamos pensando, colocando sentimento, colocando emoção. Para aprender isso foi muito difícil, mas teve quadros que eu passei 2 meses para pintar. Foi um aprendizado muito importante. Eu acho que esse quadro da casa da minha mãe
ficou muito bem representado como eu queria. Um detalhe era as nuvens, que eu queria colocar muitas nuvens. E o professor dizia, Ednúbia, diminui as nuvens. Eu digo, Carimai, mas o céu da Missão Nova é assim, colorido, alegre, com muitas nuvens. Por não é que um dia ele veio na Missão Nova e observou isso, pintou um quadro e me deu de presente. Às vezes os quadros grandes, outras pequenos, como esses dois. Mas sempre muito significativo. Quando o Félix me convidou para fazer esse vídeo, eu pensei, vai ser fácil. Mas olha, não foi fácil. Juntar os quadros que eu tinha pintado. Porque muitos eu tinha vendido, outros eu tinha dado de presente. E procurando nas minhas coisas, juntando esses quadros, olha o que eu encontrei. Um desenho que eu tinha feito do engenho de vovô Joaca para pintar. E tá lá. A tela e o desenho junto. Eu até pensei assim, será que foi falta de inspiração? Mas acho que não, foi falta de tempo. Eu era professora, outro período diretora de escola, coordenadora, oficial do cartório e não me sobrava tempo não. Então eu acho que esse quadro não foi pintado, foi falta de tempo e não de inspiração. Eu gosto muito de esporte, de vaquejada principalmente. Quando em 2003 me encomendaram uma tela de um cavalo, eu pensei, eita, vou caprichar. Fiz esse cavalo branco e fiz sucesso, porque eu vendi 7 telas desse cavalo branco. Teve um rapaz que disse que tinha uma égua, que queria o mesmo desenho desse cavalo branco, só que a crina da égua fosse brilhosa, né? Como essa que nós estamos vendo aqui no quadro. Vendi muito bem. E, inclusive, fiz um cavalo preto, era o Negritude, também muito bem aceito. Esse quadro lembra muito a minha mãe, a Sagrada Família. Na época que eu estava pintando os cavalos, ela perguntou, minha filha, por que você só pinta cavalo? Aí eu digo, mãe, porque é pedido, é o que as pessoas estão querendo comprar. Mas eu fiquei pensando em fazer algum quadro que agradasse a minha mãe. Pensando nisso, eu fiz essa imagem. Quando eu terminei, que mostrei para ela, ela abriu um largo sorriso. E eu pensei, era isso que a minha mãe queria. Esse quadro, A Moeda do Engenho, eu pintei para minha irmã Ednólia. Representa tudo que nós vivemos. Na Missão Nova tinha 21 engenhos, inclusive o engenho do meu avô Joaca. Hoje tem apenas um engenho, que é o engenho de Zé Martim. Sabe aquela expressão que diz assim, eu nasci em berço de ouro? Nós dizemos, eu nasci em berço de mel. Esse quadro foi um presente de Carimai, o meu professor de artes, para mostrar que ele entendeu o céu cheio de nuvem, conforme eu falava que era o céu da Missão Nova. Ele conheceu o céu da Missão Nova. E no meio da exposição de quadro, durante a exposição, surge um poema. Então nós vamos escutar com detalhe esse poema de Ednúbia. Vamos lá? Quero encerrar essa exposição com esse quadro. Gosto de chuva e do cheiro da terra, de mar e praia, de árvores e flores. Gosto do barulho da água correndo, ver o sol nascer e o pôr do sol, e as cores que ele produz. Além de pintar quadros, essas coisas assim, tu também estava me falando que tu pintava enxovais, tipo pano de prato, essas coisas. Fala pra gente aí, Lubinha. Antes de iniciar as minhas pinturas em tela e óleo, eu costumava pintar em tecido. Pintava fraldas, toalhas, panos de prato. Agora mesmo eu recebi uma foto de uma das minhas primeiras pinturas. 3 panos de pratos, bem simples, feitos há mais de 30 anos para o enxoval de casamento de Lúcia Andréa, minha prima querida, minha prima e irmã, poetisa. Bem, então agora nós vamos a um comentário, o comentário de Bosco.
né? Vamos ver o que o Bosco tem a dizer sobre essa exposição. O que falar sobre esta arte que acabamos de ver? E também ouvir a sua autora. Para mim, pintar vai mais além de que apenas saber desenhar, saber combinar sombreamentos, né? Vários tons numa única cor e no papel para expressar aquele pensamento, aquela emoção que você quer fazer. E o que eu vejo na pintura vai mais além do que pintar, vai mais além do que apenas saber desenhar bem. Combinar as cores e transmitir isso numa tela não é para qualquer um. É apenas para os grandes artistas. E é o que eu vejo nessa noite, e eu creio que todos veem também uma grande artista se expressando através de sua obra. Parabéns, Ednúbia. Você é um artista completa. Nubinha, eu quero te agradecer, certo? Por esse momento aí, que eu sei que foi um momento muito especial para você, mostrar suas pinturas, suas gravuras, e dizer que muito obrigado por você se disponibilizar para nos mostrar todo o seu trabalho, bom? Por você permitir que a gente mostre os seus quadros, e dizer que amanhã, segunda-feira, nós temos mais uma poesia de Vovô Joaca, e dessa vez vai ser declamada por Liduína. E a poesia é Agradecimento de um Livro ao Poeta Zé Professor, que por sinal é o meu tio também, ok? Então, gente, um beijo no coração de vocês e no meu também.